Esta é a história sobre o primeiro assassinato de Felipe. Na verdade, algumas histórias dizem que é o primeiro assassinato que ele cometera. Outras dizem que, na verdade, este é só mais um. Filho de mãe solteira, usuária de drogas, Felipe nasceu em meio ao caos da Cracolândia, mas logo aos 4 anos teve uma mudança radical em sua vida. Foi abandonado pela própria mãe. Segundo as histórias dos usuários que conviviam com eles, o garoto tinha uma compulsão em morder qualquer um que o incomodasse, o que fez a mãe abandoná-lo em frente à casa de uma família que o adotou. Porém, aos 7 anos, Felipe fugiu para viver nas ruas, devido aos maus tratos que sofria de seus irmãos adotivos. Morando nas ruas, os desafios pela sobrevivência eram diários, o que fazia com que Felipe praticasse assaltos à mão armada com tesouras ou facas. Normalmente ele roubava para poder comprar algo para comer, mas muitas vezes ele apenas agredia suas vítimas. Além de estocadas com facas, ele também mordia até sangrar e saía por aí correndo e gritando, dando risada, o que lhe rendeu o vulgo das ruas de Coringa. Felipe tinha uma personalidade muito estranha. Ele desenvolveu um quadro forte de depressão e síndrome do pânico, o que o tornou ainda mais agressivo. O garoto não desenvolveu nenhum vício, mas a sua vontade de morder ficava cada vez maior. Certa vez, ele tentou roubar um cliente de uma lanchonete, e foi aí que a sua vida teve uma segunda mudança extremamente radical. O tal cliente era o novo delegado do centro, que estava indo trabalhar. Ele parou para comer alguma coisa na lanchonete. Felipe, ao tentar roubá-lo, não teve sorte, foi capturado. Certo que iria para a delegacia, apanhar e seria liberado, o garoto não ligou. Já passara por isso algumas inúmeras vezes e já era conhecido do pessoal da delegacia. Porém, dessa vez foi diferente. Felipe não apanhou. Ficou um tempão aguardando sentado numa cadeira. O delegado, após tomar conhecimento de quem era Felipe, fez com que o encaminhassem direto para a FEBEM. E lá, Felipe iniciou sua caminhada no inferno. Felipe chegou à FEBEM, fez todos os procedimentos e quando adentrou o alojamento, correu para o canto do quarto. Ele estava começando a ter um ataque de pânico. Os garotos que tentaram se aproximar eram hostilizados por Felipe. Ele gritava: "Me deixem sozinho! Saiam de perto de mim! A minha cabeça está doendo, me deixem quieto!" Até que ele mordeu um dos meninos, até sangrar. Antes mesmo que a briga iniciasse, o líder do alojamento interviu. "Nós já temos as ordens a cumprir, saiam! Deixem-no em paz, por enquanto." Naquela mesma noite, os detentos do alojamento espancaram Felipe pra valer. "Não leve a mal, cara. São só ordens do Garcia. Nossas vantagens serão boas." Felipe apanhou como nunca na vida. E por mais que gritasse por socorro, ele era ignorado pelos agentes que faziam a ronda noturna. Após 3 noites seguidas apanhando, Felipe finalmente foi encaminhado à enfermaria. Além de estar todo roxo, ele estava com uma costela trincada e o nariz quebrado. Dona Edi, uma enfermeira que fazia alguns procedimentos, relutou para que levassem o garoto para o hospital, mas o diretor não autorizou, alegando que ele poderia tentar fugir. Ela mesma tratou de Felipe, que ficou na sala da enfermaria por 1 semana. Esse meio tempo fez com que eles criassem um laço de confiança, pois a enfermeira estava sempre o protegendo. Dona Edi sabia que o problema era no turno da noite, e, durante aquela semana, até trocou seu turno. Entregou uma espécie de bip do pânico para Felipe e disse: "Está vendo esse botão de SOS? Se você tiver problemas, aperte-o e eu chegarei na mesma hora. Não largue isto por nada. Ele funciona em toda a penitenciária, às vezes até do lado de fora." Naquela mesma noite, Felipe estava deitado na enfermaria com muita dor. Ele não conseguia levantar os braços,
nem se apoiar em suas próprias pernas, que estavam muito machucadas. Sozinho na enfermaria, ele escutou a porta abrir. Desconfiado, perguntou se era Dona Edi. Não houve resposta. Felipe começa a suar frio. Uma sombra se revela na parede. É uma silhueta masculina. Felipe pressente que aquela pode ser a sua hora. Ele se lembra do botão de SOS e começa a apertá-lo insistentemente. O desespero toma conta do garoto. A sombra se revela. É o tal do agente Garcia, o agente mais corrupto que tem na penitenciária. Menino Felipe, você que está dando problemas no meu turno, não é mesmo? Aliás, você gostou do presentinho de boas-vindas? Foi encomendado pelo delegado que você tentou assaltar. Felipe se desesperou e começou a tremer. Tá tremendo por quê? Eu ainda não fiz nada com você. Mas não significa que eu não vá fazer. O agente Garcia pegou uma caneta que estava em seu bolso e começou a cutucar a costela de Felipe, bem em cima da parte trincada. Felipe gritava de dor, implorava para que Garcia parasse e chamava por socorro. Garcia então sacou o cacetete que levava na cintura e olhou dentro dos olhos de Felipe. Você acha que apanhou o suficiente daqueles moleques delinquentes? Mas você ainda não apanhou de mim. Agora você vai apanhar pra valer. Mas o que é isso na minha enfermaria? Você está ficando louco? Quer que eu conte para o diretor? Grita Dona Edi. Mas eu só tô brincando com o garoto, é só um susto. Responde Garcia. Susto a puta que te pariu, Garcia. Sai daqui agora, senão eu vou direto no Direitos Humanos. Nem pelo diretor eu vou passar. Garcia sorriu sarcasticamente para Felipe, se virou e saiu. Ai, eu sabia que esse tipo de coisa aconteceria. Por isso te dei o SOS. Fez muito bem em utilizá-lo. Dias depois, ao sair da enfermaria, Dona Edi aconselhou que Felipe procurasse um dos programas sociais da FEBEM, chegando a levá-lo até Jorge, o senhor que era responsável pela ressocialização. Felipe não teria grandes vantagens, mas seria uma forma de conseguir algum aprendizado e andar com jovens menos violentos. Ele se inscreveu aleatoriamente no programa de música. Dona Edi também conseguiu, com o diretor, que Felipe fosse transferido de bloco, para não arrumar mais confusão com os outros internos. 2 meses se passaram e ele já não tinha mais qualquer tipo de problemas. Ele não se misturava com mais ninguém, mas frequentava as aulas pedagógicas, onde aprendeu a ler com facilidade, e frequentava também as aulas de música, onde tocava o contrabaixo elétrico. Além disso, Felipe ficara responsável pela limpeza da sala de música. Nos dias que não tinha aula, ele limpava a sala, os instrumentos, organizava tudo, e no final sempre fazia um som no contrabaixo. Ele gostava daquele instrumento, tinha um som grave, e quando tocado da forma correta, tinha uma melodia muito bonita que Felipe se identificava. Infelizmente, a paz de Felipe não durou muito tempo. Certa vez, enquanto limpava os instrumentos, a porta da sala se abriu. Era Garcia, que adentrou a sala e perguntou: Sabia que a sua cabeça ainda está a prêmio? Delinquentes como você, que atrasam a vida da sociedade, têm que apanhar todos os dias. Apesar de eu não te conhecer, de longe eu posso sentir o seu cheiro de merda. Ele exala da sua alma, porque você realmente não passa disso, um merdinha. Aquela velha do caralho me denunciou pro diretor. Eu fiquei afastado por 1 mês, ainda tive que mudar o turno. Mas isso foi só para manter as aparências. Sabe, o salário que eu ganho aqui não é grande coisa, mas os agrados que entram por fora, esse sim vale a pena. E o agrado que eu recebi para fazer a sua vida um inferno foi bem grande. Todo mundo naquela delegacia te odiava. Você já era conhecido deles, né? Para pagar a nota que eles pagaram, eu espero que você esteja com seu bip de SOS aí. Opa, não tá? Que pena. Felipe não disse uma palavra, apenas tremeu e suou o tempo inteiro. Garcia simplesmente saiu pela porta, sem tomar nenhuma atitude.
Ao sair, a deixou entreaberta. Quando Felipe tocou a maçaneta para fechá-la, recebeu um tranco que o jogou no chão. Ele observou atordoado. Eram os garotos que lhe deram uma surra nos primeiros dias. Não é nada pessoal, mano, mas os benefícios pra gente serão muito bons novamente, disse o líder dos garotos. Vamos te dar uma chance. Vamos fazer 1 contra 1. Apesar de eu achar que esse seu tipo físico de grilo não vai aguentar nada. Maxwell, você vai primeiro. Vinga a mordida que ele te deu e não é pra facilitar. Felipe foi atacado subitamente com um soco na cara. Ele cambaleou para trás e caiu no chão. Ficou deitado, atordoado. Enquanto isso, seu oponente o xingava e tirava a camisa. Felipe levantou e sentou, apoiou na parede ao lado do contrabaixo. Aí começou a reviravolta. Maxwell cuspiu no chão e voou para cima de Felipe, que tinha um plano e não deu chances para o rival. Primeiro ele acertou a cara de Maxwell com o headstock do contrabaixo, direto na boca. Depois, com o mesmo contrabaixo, ele deu uma pancada certeira na cabeça de seu adversário. O baixo estava ligado, fez um barulho ensurdecedor. Em seguida, pulou nas costas do cara. Garcia sabia que alguma merda teria dado lá dentro e entrou correndo na sala. Viu os outros 3 garotos assistindo uma cena extremamente nojenta e confusa. Felipe estava em cima das costas do rapaz, mordendo com tanta força que boa parte da pele nas costas do pescoço já tinham sido rasgadas. Tinha muito sangue jorrando. O agente corrupto acertou o cacetete na cabeça de Felipe, atordoando-o. Sem discussão, o arrastou direto para a solitária. Enquanto ele era arrastado para a sala escura, sua boca cheia de sangue e as gargalhadas de satisfação lembraram o seu apelido. E coincidentemente, foi o mesmo vulgo que ele ganhou dentro da prisão. Coringa. Ninguém sabe ao certo quantos dias ele ficou trancado. A verdade é que nem pode existir solitária, então nunca foi oficial. Mas alguns detentos afirmam que passou de 100 dias. Quando Felipe finalmente saiu, ele tinha o respeito de todos. O garoto que ele mordeu ficou com cicatrizes enormes e o agente Garcia foi transferido para um escritório para fazer funções administrativas. Felipe ficou preso por mais alguns dias até se recuperar e logo em seguida foi solto. A verdade é que oficialmente ele nunca esteve ali. Foi tudo uma armação dos policiais da delegacia do centro, o novo delegado e a administração da FEBEM. Por algum motivo, Dona Edith se solidarizou com Felipe. Talvez ela visse nele algum grande potencial para ser alguém na vida. Talvez tenha sido apenas dó. Mas ela passou seu endereço, chamando o garoto para morar com ela. Depois de alguns dias morando na rua, ele apareceu no portão da enfermeira, que o acolheu. No dia seguinte, pela manhã, Edi o presenteou com o contrabaixo que ele mesmo havia destruído na cabeça do outro rapaz. Felipe, veja. Estava no lixo, eu peguei e guardei para você. Você pode tentar arrumar se quiser. Se não tiver conserto, depois a gente vê para comprar um novo, tá bom? Naquela mesma noite, Garcia chegava do trabalho. Ele guardou o carro na garagem e, antes de entrar em casa, viu um aparelho de bip SOS no chão, em frente à porta de entrada da sala. Garcia baixou, pegou o aparelho. Quem está aí? Sacou a sua arma e caminhou até os fundos da casa. Quem está aí? Responde! Um barulho na garagem, então. Com a arma em punho, ele correu até lá. Acendeu a luz, mas não tinha ninguém. Confuso e até com medo, ele resolveu apertar o botão de SOS. O comando deu resposta num aparelho que estava dentro de seu carro, no banco do passageiro. Mas como isso veio parar aqui? Foram as últimas palavras de Garcia. Quando sua esposa chegou em casa, ela o encontrou caído, em cima do seu próprio sangue. Segundo os legistas,
Apesar de Garcia estar com a orelha direita mastigada e o pescoço todo rasgado, a causa da morte é asfixia por enforcamento por algum tipo de corda de aço. Esta foi a história de Felipe, baixista da banda First Murder. Confira a música SOS, está disponível nesta mesma plataforma. Confira também o Storycast de John McMorbid e sua música Genocidal Childhood, ambos disponíveis nesta mesma plataforma.